Olá, estamos aqui no programa, nosso canal, Pensando Alto, com o professor Zwinglio Mota Dias, que tem muitas histórias na área acadêmicas, ministeriais, na área social também, e no empenho, no engajamento político, e eu gostaria de ter o prazer aqui de ouvi-lo nesse sentido. Ele que participou também na época da ditadura militar, sofreu danos e etc. Eu gostaria que ele pudesse falar um pouco acerca do envolvimento da igreja hoje na área política e também sobre a bancada evangélica nos dias atuais, né? Então, Zwinglio, quero te agradecer por participar desse nosso bate-papo rápido, né? E a sua percepção sobre a política hoje e sobre tudo mais que você quiser falar. Como diria o baiano, vixe, é muita coisa, são muitos temas. Mas, tentando sintetizar, né? Eu acho que nós vivemos um momento muito trágico na história do Brasil. Dizem que a história não se repete, ou quando ela se repete em forma de farsa. Eu acho que um pouco nós estamos vivendo o mesmo clima dos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60, em que a elite brasileira não admite uma abertura maior e uma ampliação da participação da população, especialmente mais desfavorecida do processo de desenvolvimento, na medida em que essa participação vem a encolher os seus lucros. Então, há uma recomposição do poder e nós voltamos à velha estrutura de predomínio absoluto do capital, né, sobre os interesses dos trabalhadores. Então, esse é um momento complexo, difícil, né? E com relação à participação dos evangélicos, bom, eu diria que nós estamos celebrando esse ano os 500 anos da Reforma, e é um momento muito interessante para nos lembrarmos daquele acontecimento histórico que implicou uma renovação da abordagem cristã, da fé e das consequências dessa fé para o mundo social. Alguns autores têm chamado a atenção para o fato de que não teria havido a reforma se a sociedade europeia, particularmente a Europa Central, não estivesse atravessando um profundo processo de transformação, que a gente poderia até mesmo dizer de uma revolução social, econômica, política. São esses fatores que vão determinar a reforma religiosa, né, que vai cindir o cristianismo ocidental em duas grandes correntes. Infelizmente, o nosso protestantismo, ou as nossas igrejas evangélicas, aqui os termos são complicados, né? A gente precisava ter tempo para esclarecer bem o que significa um, o que significa outro. Mas o mundo não católico, cristão no Brasil, que é o chamado mundo evangélico, atravessa um momento muito complexo, porque ele perdeu sua ligação com suas raízes, né? O nosso evangelicalismo não tem nada a ver com a reforma do século XVI, perdeu a sua identidade religiosa, a sua identidade teológica, e hoje está aí à mercê de uma nova formulação religiosa que corresponde muito mais aos interesses e valores impostos pelo mercado do que propriamente aqueles valores que aprendemos com a proposta de Jesus de Nazaré. E isso tem feito com que a postura no mundo da política, particularmente,
obedeça muito mais a esses valores do que, de fato, aos grandes valores que o Evangelho representa. A nossa bancada, dita evangélica, está aliada aos setores mais tradicionalistas e mais conservadores da sociedade brasileira. Em lugar dela impulsar uma transformação da sociedade brasileira, ela rema para trás, né, no sentido de que quer recuperar situações que hoje já estão superadas no mundo de um modo geral e no Brasil de maneira muito particular. É lamentável que isso aconteça, mas isso é parte da história humana. E nós estamos aí sendo desafiados a repensar a nossa inserção social enquanto protestantes ou evangélicos, né, no sentido de trazer os grandes valores que aprendemos no Evangelho de Jesus para torná-los carne e vida nas nossas igrejas. Do jeito que está, a situação é bastante trágica, lamentável, porque se trata de uma traição profunda nos princípios que nós dizemos estar ancorados na Bíblia, que dizemos representar. Ótimo. O professor Zwinglio também está fazendo o lançamento de um livro. Eu gostaria que, de forma breve, você pudesse também falar, uma maneira também da gente divulgar para as pessoas que ainda não tiveram conhecimento dessa obra, e com certeza vai somar muito no conhecimento acadêmico enfim, para que as pessoas possam conhecer também um pouco da história e do movimento da igreja aqui no Brasil. Esse meu livro eu intitulei A Reinvenção do Protestantismo Reformado no Brasil. O título vem a propósito, né, da celebração dos 500 anos do protestantismo, e o livro é uma coleção de artigos que eu andei escrevendo, palestras que andei fazendo, conferências nos últimos 10, 15 anos, e que me pareceram que valia a pena reunir tudo isso num volume só e comunicar isso para a comunidade cristã brasileira. A ideia é pensar que nós, na medida em que somos herdeiros da reforma do século XVI, somos herdeiros também do seu espírito, que era o de estar numa atitude de permanente transformação e renovação contínua das estruturas e das formas de presença e de trabalho da igreja neste mundo. A ideia, então, é mostrar que a revolução social que agitou a Europa e deu início à Idade Moderna foi vista pelas lideranças cristãs daquele momento, algumas lideranças cristãs, como uma oportunidade de se repensar a igreja, de se reinventar a igreja cristã para fazer face a um novo tempo que se abria diante deles, né, naquele contexto específico. Em lugar de ficar repetindo fórmulas e supostas verdades que tentavam responder a perguntas que ninguém mais estava fazendo. Um pouco eu acho que é a nossa situação, nós espiritualizamos demais o Evangelho e esquecemos de que o Evangelho é para o ser humano integralmente e que a justiça tem a ver com o bem-estar e o desenvolvimento de cada ser humano e que, portanto, a vivência evangélica ela tem a ver com a humanização de todas as pessoas e, portanto, ela está totalmente implicada na transformação das condições sociais onde todos nós vivemos. Então é por aí a discussão do livro, e ele trata, num primeiro capítulo, uma primeira parte sobre a reforma, focalizando especialmente a experiência de Calvino em Genebra. Uma segunda parte tenta discutir um pouco a história do protestantismo no Brasil, o que deu certo, o que deu errado, né? E na última parte trata de alguns temas como
a demonização do movimento ecumênico, ou seja, a demonização por parte dos evangélicos conservadores do diálogo entre as igrejas, uma coisa absurda, que isso tem acontecido, mas nós somos hoje um conjunto de igrejas que não conversam entre si, não cooperam entre si, ao contrário, adotam os métodos mercadológicos e disputam espaço e almas, como se diz, entre si, que é uma negação da proclamação amorosa do Evangelho que eles dizem representar. E fica então o desafio sobre a tarefa que está diante de todos nós que levamos essa proposta evangélica a sério. Em resumo, é isso. Eu tive também a grata satisfação de organizar um livro que será publicado agora em novembro de 2017, que fala sobre a interface religião e política, sobre os movimentos dessa relação no ano de 2016, do golpe de 2016, e ter o professor Zwinglio para fazer a apresentação desse trabalho. Ele que tem muita história para poder contar, a gente teria de gravar mais outros vídeos para poder destacar os detalhes dessa história, que foi uma história trágica, né, mas com grandes ensinamentos para a história do Brasil, né? Então eu gostaria aqui de agradecer muito ao professor Zwinglio pela participação e por estar conosco e por essa delicadeza, singeleza e de nos ensinar com a sua trajetória de vida. Muito obrigado, professor. Eu que te agradeço, Leves.